Muito bom dia, são 11 da manhã, mais 5 minutos, estamos começando pela Rádio Guaíba, o Ganhando o Jogo, a parceria de todos os finais de manhã com vocês que estão ligados aqui, com a produção da Vila Leal, a mesa de áudio do Sérgio Wagner, na central técnica o Davis Rodrigues, coordenação da central, o Davis Rodrigues está operando na central e coordenando todo o processo, nos transmissores o seu Adair Ávila. A nossa equipe tem ainda na linha de frente, pelos microfones do Ganhando o Jogo, o Cristiano Oliveira, o Orestes de Andrade, o Carlos Guimarães e o Luiz Magno. Repito, Oliveira, Orestes, Guimarães e Magno. A hora certa, 11 horas e 5 minutos, é Carrefour. Todos merecem o melhor, Carrefour. Bem, nós vamos então entrar nos assuntos do dia. Nós vamos entrar nas tantas coisas que aconteceram nas últimas horas relacionadas a futebol. A pandemia e o futebol continuam se interpenetrando, se interenvolvendo. As dificuldades são imensas. O que nós temos? Nós temos um crescimento, um colapso no sistema de saúde. Nós não temos mais... há pouco ainda falava com médicos. Aldo, parou tudo, tá muito difícil. Não tínhamos oxigênio ontem na unidade que eu estava operando, estava trabalhando, e não há mais leitos, não há mais nada. Hoje estão instalando um hospital de campanha na Restinga. Chegou de Manaus, os aviões da Força Aérea trouxeram aqui para Canoas e foi levado e está sendo instalado lá na Restinga. Quer dizer, estamos enfrentando uma realidade concreta muito dura, e em meio a isso o futebol vai se adaptando. As partidas inclusive foram alterados os seus horários para que possam ser jogados em horários que consideram os dirigentes os mais adequados. É uma combinação entre governo, autoridade administrativa do estado e Federação Gaúcha de Futebol. Então nós podemos até começar por aí. O Carlos Guimarães e o Cristiano Oliveira são os nossos comentaristas, o Orestes Andrade e o Luiz Magno são nossos narradores, e estamos aqui os 5 para esse debate de hoje. A dificuldade de organizar o calendário de jogos em meio a essa pandemia continua. Fala, Magno, bom dia. Bom dia, Zé, bom dia, colegas, ouvintes do Ganhando o Jogo. As nomeações, não são as nomeações, até agora me fugiu o termo, as determinações, vou chegar mais próximo do termo que eu gostaria de usar, do governador do estado, Eduardo Leite. As restrições dos protocolos. Isso, as restrições. Obrigado, Zé. Deixa eu me fugir do termo restrições. Obrigado. As restrições vão até o dia 21 de março. A Federação Gaúcha marcou jogos, para ficar só na dupla Grenal, um às 6 da tarde do sábado e outro às 4 da tarde do domingo. Num primeiro momento, até imaginei que alguma situação houvesse sido acordada com a Federação, de até... se liberar esses horários para a utilização no futebol. Entretanto, como essas restrições vão até 21 de março, o governo do estado disse, não, para aí, a gente fez um acordo que jogos só depois das 8 da noite. Todos embarcamos em jogos durante a tarde, todos nos programamos para jogos durante a tarde, falo em termos de rádio, a nossa rádio, e claro, as outras também devem ter feito suas escalas, os seus métodos de trabalho para o final de semana, baseados naquilo. Entretanto, ontem à noite, se descobriu, e aí eu vou usar aspas no rádio, embora não se use habitualmente, que os jogos não poderiam ser realizados antes das 8 da noite. Atrapalhando todo um cronograma, toda uma programação, toda uma situação a qual poderia ter sido evitada. E já se marcasse, já se deixasse agendado para após 8 da noite todas as partidas, evitando transtornos. Eu não sei o que deu na federação, qual foi o pensamento mágico da federação de que o governador iria liberar. Vamos colocar na tabela aqui 4 da tarde e o governador nem vai ver. Eu não consegui entender isso aí, sinceramente. Tentaram burlar alguma situação, tentaram deixar passar alguma situação, a qual não poderia. Repito, 21 de março as restrições, hoje é 12. Fim de semana vai ser 13, 14. Eu não entendi isso aí, sinceramente. Foi para mim uma tentativa de se impor e que não rolou, não deu certo. Voltam todos os jogos para após 8 da noite. Sinceramente, algo esdrúxulo para mim. Não a decisão de ser às 8. Esdrúxulo a federação tentar colocar em outros horários como se ninguém fosse perceber.
O Oliveira comentou sobre isso hoje no Agora pela Manhã. O Oliveira tem uma posição que mais adequada até para essa questão de deixar as pessoas em casa com alguma coisa para acompanhar, que os jogos fossem em horário de possibilidade de TV aberta ter na sua programação a exibição dos jogos, né, Oliveira? Zé, eu tenho uma visão assim, ó, que no que diz respeito a futebol, ontem eu até gravei um vídeo no meu canal no YouTube sobre isso, falei no Repórter Esportivo sobre isso também, pra gente estender hoje e colocar para debate isso no Ganhando o Jogo. Eu acho que o futebol não tem que parar, tá? Eu vou começar por aí. Eu sei que esse debate, ele voltou à tona com aquelas declarações do Lisca, isso já faz um tempo, depois o Renato falou outra coisa aqui, e aí depois o governo de São Paulo tomou uma iniciativa lá pro estadual, aí voltou atrás, e aí depois voltou a dar o passo à frente, ou pro lado, como queiram, aí entrou o MP, enfim, e lá eles estão numa discussão quase que sem fim em relação a isso. Isso no que diz respeito ao governo de São Paulo. E se imaginava, depois daquela discussão toda, que outros estaduais também teriam esse debate, e aqui o Rio Grande do Sul não fugiria disso. Eu acho que o futebol não tem que parar. Eu acho que os campeonatos não têm que parar. Agora, aqueles que dizem, por exemplo, mas o futebol não é essencial. Eu respeito esse argumento, mas eu, pelo menos, dentro desse contexto, eu tenho muito cuidado para sair dizendo o que é essencial, porque daqui a pouco uma coisa é essencial para mim e não é para ti. Daqui a pouco uma coisa é essencial para o Magno e não é essencial para o Orestes. Então, o essencial é muito relativo. Por exemplo, o futebol enquanto elemento de entretenimento para fazer com que as pessoas fiquem em casa, e quem pode, quem tem esse privilégio, como é o nosso caso, tem que ficar em casa. Quem não tem esse privilégio, quem é obrigado a sair para trabalhar, cara, paciência, sai. Eu não vou querer que o cara não vá trabalhar, também não é isso. Agora, o futebol enquanto elemento de entretenimento para fazer com que as pessoas fiquem em casa assistindo ao jogo, assistindo ao seu time, como é que eu vou dizer que isso não é essencial? Se pode ajudar, se pode fazer com que as pessoas não vão na rua se aglomerar, ou até para ver o jogo do próprio time em pay-per-view ou TV fechada, se passa em TV aberta, se as pessoas têm a condição, se o futebol pode ajudar com que as pessoas fiquem em casa sem aglomeração, como é que eu não vou considerar o futebol essencial? Então eu vou por esse lado. E lembrando que a bolha que existe no futebol, que não é uma bolha intransponível, que fique claro, ontem foi internado, e não sei nem qual é o estado de saúde, um preparador de goleiros de um time, acho que do Piauí, se não me engano, bem mal por conta de Covid. A gente vinha falando nos últimos dias da morte do Marcelo Veiga, nos últimos dias que veio debate, mas enfim, ele faleceu há algum tempo por conta de Covid. Essa bolha do futebol, Paulo Pelaipe, alguém lembrou ontem, acho que foi o Magno, essa bolha do futebol, ela não é impenetrável, mas o futebol, qual é o meio da sociedade que consegue fazer testagens a cada 3 dias? O futebol. Então o futebol, ele tem esse método, ele tem essa possibilidade de ser sim essencial para fazer com que as pessoas fiquem em casa, se for o caso para ficar assistindo ao jogo, que as pessoas tenham um motivo a mais para ficarem em casa e não irem para a rua fazer aglomeração, pode ser considerado essencial nesse sentido, e por conta dessa bolha que ele gera, que eu repito, não é impenetrável, mas é uma bolha muito mais segura do que outros meios. O que eu acho, para fechar, tá virando já palestra de abertura da minha parte, mas para fechar, o que eu acho que tem que parar é com a caravana. A caravana tem que parar. O futebol não, os campeonatos não precisam parar. O que é a caravana? A caravana é o seguinte, aparece a câmera da TV e dá aquele giro na arquibancada e tem 300 dirigentes, 400 conselheiros, vamos lá? 600 caras da imprensa. É claro que eu estou exagerando, estou forçando a barra um pouquinho. Tem ali 7, 8 dirigentes, tem ali, acho que são 20 caras da imprensa que são permitidos, tem ali 10, 12 conselheiros, tem muita gente que não precisa estar ali. Tem muita gente que, se o jogo for televisionado, no nosso caso de imprensa, pode fazer o jogo da rádio, ou da TV, se for o caso, ou do site, ou quem escreve, enfim, não precisa estar lá.
É claro que o ideal é que estivesse, evidente, melhora muito o trabalho. Agora, não é tão essencial quanto os jogadores, a bola, a comissão técnica. Então, eu acho que é muita gente em volta. É assessor do assessor, e aí tem o cara que assessora o assessor do assessor e tá junto, o assessor do cara que assessora o assessor do assessor tá junto. Então, assim, é muita gente. Isso aí. A caravana tem que diminuir. Agora, a minha posição é que os campeonatos não precisam parar. A caravana tem que diminuir, mas os campeonatos não precisam parar. Olha, a situação é a seguinte, viu, Orestes? Os campeonatos estão parando. Santa Catarina parou, o Paranaense, o Paulista, uma semana no mínimo. Os jogadores, todos os clubes, que antes até então estavam nas suas bolhas de proteção de cada clube, com seus momentos de se preservar, de se manter nessa bolha, sendo mais direto. Eles vão ficar de que jeito agora? Vão ficar pelo menos uma semana parados. Embora São Paulo e o Lic tenham autorizado os treinos. Eles vão para suas famílias, eles vão sair, eles não vão ficar enclausurados em casa, se mantendo como se em um campeonato em disputa com jogos a cada 3, 4 dias. E aí sim aumenta-se a chance de chegar mais forte o vírus no meio do futebol. A saída para uma vida normal dos jogadores, fora de suas bolhas de proteção. Agora é o seguinte, na minha opinião é o seguinte, jogo de domingo, 4 horas da tarde, o jogo da TV aberta. Jogo de domingo, 8 da noite, não é o jogo da TV aberta. O cara se prepara para assistir um jogo em casa, tranquilo, ficar em casa assistindo a TV aberta, porque muita gente não tem os famosos pay-per-view, etc e tal. Então é o seguinte, no momento em que o jogo vai para as 8 da noite, ele vai dar uma saidinha de tarde, vai dar uma volta de tarde, vai esperar o tempo passar para se preparar para pelo menos ouvir o jogo à noite, se ele não tiver o famoso pay-per-view. Então é o seguinte, o que de benefício traz positivamente essa troca de horário de 4 da tarde para o cara ficar em casa no domingo, não arredar o pé para 8 da noite? Que traz de benefício propriamente dito? É essa questão que eu fiz. Exatamente essa. Eu entendo que passar o futebol é aquela coisa, não é porque eu entendo que eu concordo. Não, eu entendo, mas eu não concordo. Eu entendo o futebol passar para a noite como um recado para as pessoas, de que, olha só, não tá tudo normal, as coisas não estão acontecendo naturalmente, o futebol não vai ser privilegiado na comparação com o comércio, por exemplo, tá? Eu entendo esse recado. Agora, eu não concordo exatamente por isso, porque o futebol, ele é um instrumento de possibilidade da pessoa ficar em casa. Se você conseguir fazer com que algumas dezenas, algumas centenas, ou vamos lá, não vamos menosprezar o futebol, cara. Não vamos menosprezar a Grêmio e Inter. Para ficar em casa vendo um jogo em TV aberta de Grêmio e Inter, não são dezenas nem centenas. São milhares de pessoas. Eu sei que eles têm milhões de torcedores, mas vamos lá. Num jogo de TV aberta aqui para nossa praça, para o estado, são milhares de pessoas que vão ficar em casa porque tá dando jogo, eles querem ver. São milhares de pessoas, não é meia dúzia. Então essas milhares de pessoas que ficariam em casa por conta de TV aberta num domingo à tarde, elas não ficarão mais em casa porque não tem o jogo mais de TV aberta domingo à tarde. E aí? Eu não sei se o Carlos quer falar, mas eu tô acompanhando e não há uma discordância da minha parte substancial em relação às falas que eu estou ouvindo. Tem uma reflexão que diria assim, talvez complementar ou com uma outra ótica, mas na mesma linha. O essencial, classicamente essencial, nós sabemos qual seja. É o médico, o remédio, o supermercado, a comida que tem no supermercado, é a polícia. Isso é o primordial, o essencial do essencial. É a polícia, o enfermeiro, o técnico de higienização do hospital, as técnicas em enfermagem. Esse é o essencial, o policial militar, o policial civil, para que a sociedade tenha lá as garantias mínimas.
Mas estes outros, nesse tempo de aprendizado, de sofrimento, de dor, de mortes, de lágrimas e, sobretudo, de muitas descobertas de como adequar uma população inteira a uma realidade de exceção, este tempo está nos ensinando que há outras coisas que não são essenciais no sentido clássico, mas que passam a ser aliados no enfrentamento da pandemia. Essa ideia que é exposta pelo Oliveira, eu concordo com ele. Se tu disponibiliza o futebol como um fator de permitir que as pessoas tenham um entretenimento a partir das suas casas, tu reduz um pouco aquela asfixia, aquela sensação de aprisionamento de quem está trancado em casa por conta do distanciamento social, para evitar a circulação do vírus, se obriga a permanecer enclausurado. Então o futebol em horários assim, que sejam mais acessíveis às pessoas, tem esse fator. Então nisso eu concordo completamente. E o outro aspecto que me chama a atenção é com relação ao aspecto econômico. Bom, os atletas de futebol profissional, ou o futebol em si, eles pertencem a um segmento econômico de geração de recursos, de geração de empregos, que também tem lá a sua importância. Mas para adequar de modo organizado, efetivamente responsável, também é relevante o que diz o Oliveira. Não há necessidade de, a pretexto de porque é parente, sobrinho, agregado, cunhado de alguém que está próximo ao futebol, ir fazendo relaxamentos, flexibilizando esse acesso dessas pessoas para criar lá um séquito de quem está furando a fila ou furando o processo ou desrespeitando o processo de distanciamento. Então, bom, há um processo de relação de trabalho. Tem que ter lá o empregador olhando a execução do trabalho dos seus empregados, então que esteja lá só o presidente, só o dirigente que cuida do setor, respondendo ao presidente, mas os demais, aqueles agregados todos, efetivamente não há necessidade de se fazerem presentes. Então, nós temos que ter essa ponderação, Guimarães, de que sim, que cada um pode esticar um pouquinho mais a corda nesta hora em que não tem hospital, já está começando a faltar oxigênio, que estão montando hospital de campanha para colaborar com o processo. Bom dia a todos, era só um retorno para saber se eu estava chegando no ar. Tô chegando bem para ti? Tá ótimo, teu sinal tá muito bom. Agora tá ótimo. Eu fiz uma mágica aqui, só tenho uma coisa para dizer. Alô, Pazini, um abraço para ti, viu? Um abraço para ti porque... Funcionou. Porque eu consigo, entendeu, Pazini? Depois, tu vai ter que reconhecer essas coisas, meu querido. Um abraço. Olha só. Olha assim, fiz uma mágica aqui bonita. Olha só, eu tô mais ou menos com o Oliveira nessa, tá? O futebol tem que cuidar. Eu acho o seguinte, continua só com testagem o tempo todo. Eu acho meio hipócrita esse lance de não pode às 18, tem que ser às 20. Com todo respeito aos pensadores dessa medida, tá? Que é para não aglomerar, porque não tem estabelecimento depois das 8 da noite. Quem é que vai aglomerar para ver as reservas de dupla Grenal contra o Ipiranga contra o Esportivo? Com todo respeito, vamos ser honestos aqui. Ninguém vai aglomerar. Não faz diferença nenhuma se é às 18 e se é às 20. Né? É só uma dor de cabeça. Eu já consegui mudar rapidamente a programação, mas eu tenho um planejamento, sabe? Tem toda uma mudança de coisa para fazer que... Essas mudanças, elas exigem. Aprendi que tem que ser, 24 horas antes. 24 horas antes da partida, entende? Porque, olha, é chato isso, sabe? Não ia ter aglomeração para esses jogos, não ia ter aglomeração nenhuma. Agora, o entorno, eu acho que tinha que diminuir o número de caras da imprensa. 3, nesse momento, eu acho muita coisa. A Rádio Guaíba não tá indo no estádio, tá? Tô até dizendo pro nosso ouvinte, não tá indo no estádio, nem Grêmio, nem Inter, não tá indo no estádio. Tá todo mundo, parte, só não faz um home office integral nesse momento, porque tem uma questão de pay-per-view, não tem como obrigar as pessoas a assinarem um pay-per-view. Eu não tenho pay-per-view, por exemplo. Aliás, eu tô no jogo do Inter com o Ipiranga. Lembrei disso, como é que a gente vai fazer? Dou um jeito, tá? Mas pra narrar, por exemplo, comentarista ainda consegue, mas pra narrar, por exemplo, é inviável fazer 100% home office, porque para narrar é mais difícil, mas não vamos no estádio. 3 por jogo, quando a pandemia estava bem calminha, não era nenhum, depois foi um só,
Agora 3 para entrar no jogo é muita coisa. Eu sei também que tem toda uma estrutura de rádios do interior, rádios pequenas, que tem essa questão de seus jogos não ter televisionamento. Estou falando de dupla Grenal. Boa parte dos jogos do Campeonato Gaúcho não tem transmissão pela TV. E aí tem que fazer em loco para poder transmitir. Eu sei disso. E eu fico muito tenso com a sobrevivência dessas emissoras. Mas, então que se faça uma testagem dos profissionais. A gente não tem testagem, a gente não tem testagem nos jogos, isso é importante. É importante que se coloque. O Magno até coloca aqui, de repente, de eu ir pra rádio. Depois eu explico por que não, Magno, tá? Depois eu explico por que não. Não tô positivado, tô negativado, mas não é por isso. Então é o seguinte, eu acho que se não houver testagem de todos os presentes na praça desportiva, quem não tá testado, um abraço. E existe a caravana que o Oliveira falou. Existe a caravana, existe a turminha, existe uma galera que entra de graça, existe colega que entra de graça pra ver o jogo e não faz nada, tá? Existe gente que que é parente de dirigente do interior, da capital, da dupla Grenal, de time grande, time pequeno, que entra no estádio. Então vamos fazer o seguinte, ó, se na final da Libertadores, Palmeiras e Santos, todos os presentes foram testados, a informação é essa, que com menos gente também se faça isso. E aí eu tô falando do pessoal que tem que estar lá, segurança, limpeza, logística, essa galera que atua de fato, que trabalha pro jogo, pessoal da televisão, pessoal de imprensa, que todo mundo seja testado. Aí sim, aí a gente vai ter um pouco mais de segurança. Se não, olha, aí é complicado. Então vamos trazer aqui para nossa realidade, Carlos. Vamos trazer para nossa realidade. Quais clubes do Rio Grande do Sul teriam condições, em termos de gauchão, de testar todos os seus profissionais ou aqueles que estão trabalhando em um dos seus Clube jogos? Não. Só a Grêmio, Federação só a Gaúcha, Grêmio Internacional. Federação Não, Gaúcha mas de aí Futebol, o teste é a federação. Aí o teste tem Mas que a ser federação vai bancado pela bancar a federação. segurança, vai bancar a limpeza, vai bancar tudo. Mas essa é a discussão. Essa é a discussão. Os jogos que são televisionados, e a gente está falando da realidade da dupla Grenal, porque no Campeonato Gaúcho todos os jogos da dupla Grenal têm TV, ou o Sport TV, ou a TV aberta, ou o pay-per-view. Nos jogos da dupla Grenal, não tem por que se liberar para tanta gente de imprensa assim. E eu não vou só para imprensa, cara. Imprensa também para entrar no bolo. Mas é aquilo que eu falei no começo do programa. É uma caravana assim absurda. É o dirigente, é o vice de não sei o quê, é o conselheiro, é o assessor do assessor, é o cara que assessora o assessor do assessor. E tá todo mundo no jogo. E esse povo não é testado. Não é testado. O problema não está nas delegações. O problema, olha só, o problema não está nas delegações, tá? Os jogadores são testados. E eu até acho que às vezes é muito jogador também. Tem jogos que o banco tem 12 reservas. Não precisa tanto. Até algum tempo atrás ficava do 1 ao 18. Mas enfim, é uma outra discussão. Porque eles são testados. Os jogadores são os menores problemas. Porque eles são testados. O pessoal de staff é testado. Aí quando eu falo staff, eu falo comissão técnica, né? O treinador é testado, o auxiliar técnico é testado, preparador físico, treinador de goleiros. Esse pessoal, o que vai pro jogo, o que vai pra casa mata, o massagista, o médico, eles são testados. Agora, os dirigentes não necessariamente são, não todos. O assessor do assessor do assessor Oliveira, que assessora não é testado. Oliveira, é o seguinte, vocês já observaram nos jogos, nesse momento, em relação aos jogos passados, há meio ano atrás, etc e tal, os microfones que são expostos ali perto da casa-mata, que a gente ouvia nitidamente a palavra do treinador, o que eles faziam e orientavam os jogadores, não se ouve mais porque é uma gritaria que aumentou o número de gritos de pessoas que não tem nada a ver, que estão por ali e gritando e torcendo. Vocês já observaram isso? Que aumentou consideravelmente. Me chamou a atenção isso no jogo do Maracanã, que nós fomos transmitir lá, o confronto do Inter com o Flamengo. Tinha muita gente que nitidamente não tinha nada a ver diretamente com o jogo, que estava ali para torcer e até para fazer pressão na arbitragem.
Era muita gente mesmo no estádio do Maracanã. O Cristiano Silva até chegou a fazer um comentário: tem torcida aqui, porque tinha um ambiente de torcida dentro do estádio, e tantos eram os convidados, sei lá o que de alguma maneira foram entrar no estádio. Tu faz isso no estádio pequeno, tu já tem até um desnível técnico, sabia? Se tu aglomerar uma galera no estádio pequeno... Teve um jogo, cara, que recentemente que o árbitro parou o jogo pra dar um toque no pessoal que tava gritando com ele. Eu acho que foi naquelas últimas rodadas do Brasileiro, tinha gente gritando com o árbitro, xingando o árbitro, gente aglomerada, e ele parou o jogo pra dar uma... Olha só, tô ouvindo o que vocês estão falando. Agora tu pega isso no estádio pequeno. O jogo do São Paulo? Gente. Foi o jogo do São Paulo, Foi São Paulo e Flamengo, tinha dirigente de São Paulo e gritando lá em cima. Isso, e os caras ouviram. Pega isso no estádio pequeno, tu forma ali uma aglomeração, tu forma uma pressão. E aí tu tem desnível técnico, porque tu tem uma torcida ali, É muita gente a entrar no estádio, O estádio, no início começou bem. Agora já é uma galera. Olha, tinha ali agora no meio de semana. Umas 50 pessoas, mano. Meio de semana agora, Sport Campinense na Copa do Brasil. Não era o Campinense. Juazeirense. Os dirigentes do esporte brigando com torcedores do Juazeirense que estavam numa casa ali próxima, numa laje, assistindo o jogo. Série B, Juventude Guarani, Brinco de Ouro da Princesa. Sim, os caras foram brigar com o narrador lá. É muita gente, tá? É muita gente. Essa caravana aí precisa parar. Então eu acho que os campeonatos não precisam parar, tá? Por conta dessa bolha. Eu acho que o futebol não precisa ser paralisado, mas essa caravana tem que diminuir, tá? Tem muita gente aproveitando que tem pouca imprensa no estádio e esse pouca imprensa para mim é até muito, eu acho que podia ter menos, mas enfim, tem pouca gente no estádio para aparecer lá, de furão mesmo, de ratão, como quem não quer nada, e para ficar lá vendo o jogo. Tem muita gente que não tinha que estar lá e que tá. Esse é o ponto da caravana. Agora, para mim, os campeonatos não devem ser paralisados, e essa mudança aqui do futebol gaúcho, e aí eu estou restringindo o debate para o campeonato estadual ou para os jogos disputados no Rio Grande do Sul, de colocar as partidas apenas à noite, o que para o meio de semana não faz diferença, porque seria uma noite mesmo, mas no final de semana faz, para mim é uma mudança para pior, porque a pessoa que estaria em casa vendo o jogo do seu time na TV aberta domingo à tarde, ela não vai mais ter o jogo do seu time para ver. Ela vai fazer o quê? Vai pra rua? Vai se aglomerar? Ou seja, o tiro sai pela culatra. Não tem que se aglomerar. Isso vale para qualquer um nesse momento. Não tem leito, gente. Se precisar de hospital, não tem hospital para ir. Não tem mais médicos. Nós anunciávamos ontem, o Moinhos de Vento está abrindo 50 vagas para enfermeiros em UTI. E não está conseguindo. No Brasil, de um modo geral, os hospitais estão buscando mais funcionários para essas áreas, mais trabalhadores, e não estão conseguindo mão de obra. Então não se arrisquem, não vão brincar de super-herói, porque ninguém é super-herói, todo mundo é de carne e osso, e se pegar sem médico, sem hospital, sem nada, como é que vai fazer? 11 horas da manhã, mais 33 minutos, 11h33. É o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba, a hora certa é para Carrefour. Todos merecem o melhor. Vamos fazer o primeiro intervalo. Os ouvintes estão mandando mensagem, interagindo, participando. Daqui um pouco a gente atende essa galera que está sempre conosco nesses finais de manhã de debate do futebol aqui na Rádio Guaíba. São 11 da manhã, mais 36 minutos. Nós estamos aqui pela Guaíba com o Ganhando o Jogo. 11h36, a hora certa é Carrefour. Todos merecem o melhor. Nós estamos na sua companhia até a 1h da tarde. Ponto dos Cafés. Deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão. O tempo todo a gente vai atualizando informações da previsão do tempo para Ponto dos Cafés. Variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. FTEC Mecânica, Centro Automotivo, tem troca de óleo,
Tem revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. Atendimento das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Sábado das 7h30 às 12, fone 3907-1743. WhatsApp é 98215-2996, na Avenida Cairu, 1447, no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Nós temos uma série de assuntos das últimas horas. Tem a apresentação que foi encantadora, bem falante, com português compreensível, do argentino Gustavo Grossi, que é o novo comandante da base do Internacional. Parece uma cabeça brilhante, assim. A impressão que passou é que é uma figura que sabe o que está fazendo e que tem qualidade no que está fazendo. Temos aí a saída. Ontem a gente até falava, o Pato pedindo para sair do Inter, o menino que acha que não vai ter oportunidade, e essa liberação está sendo avaliada pela direção. Tivemos ontem os desdobramentos. É o contrário. Como é que é? É o contrário, a direção que está informando o Pato que ele não vai ser aproveitado e está mandando ele pro Cuiabá. Pro Cuiabá. O Cuiabá tem interesse nele. Eu tinha entendido o Eu contrário. acho que o Pato quer ficar, hein? Não, o Pato, por ele, não sei se ele quer ficar ou não, mas quem o informou que ele não seria aproveitado e que ele vai ter mais tempo de jogo em outro clube foi o Inter. E aí tá indo pro Cuiabá. E o lateral Ivan, do Caxias, que fez 3 gols aí no meio de semana pelo Gauchão, tá indo pro Goiás. Se despediu da turma lá em Caxias, vai ser agora jogador do Goiás. Que jogou ontem, perdeu pro Boa Vista na Copa do Brasil, né? Já está fora. O Ivan é aquele que comandava o time do Caxias pelo lado? O que jogou a final do Gauchão e dominou o Grêmio, controlou todo o jogo do Caxias? Não digo que tem que controlar todo o jogo, mas é ele sim. Era o jogo todo concentrado. É o cobrador de falta, é o bom cobrador de falta. Bola parada, era tudo com ele, né? É esse aí. O homem da bola aí. parada. Era um cara jogava pelo corredor pela direita, mas o jogo passava por ele o tempo todo. É bom jogador, hein? É um cara um pouco baixo, mas já não é mais criança. Mas é daqueles caras que é melhor que às vezes muitos outros que estão por aí circulando em grandes times. Bom, temos os anúncios de mais fatos. Ontem o Correio do Povo está publicando hoje das matérias do nosso Fabrício Falkovski relacionadas aos escândalos lá do Internacional, da gestão que foi investigada e que tem denúncias de crimes ilícitos penais de toda a ordem, umas coisas vergonhosas que foram divulgadas ontem. Nós temos a confirmação de times com jovens no Grêmio. O Breno vai ter uma oportunidade. Enfim, nós temos muitos assuntos para trocar. Alguém quer propor algum assunto aí ou quer indicar? Deixa eu falar da apresentação do Gustavo Grossi. Esse é um assunto interessante. É uma entrevista muito boa e que vai ser classificada pela parte mais, digamos, enfim, uma parte da imprensa como conversa para boi dormir, tá? É a famosa entrevista em que os caras vão dizer o seguinte: isso é papo, tem que ganhar. Ontem ele falou de uma coisa que é muito importante para o futebol, que a coordenação da categoria de base não é só fazer uma transição para o profissional. Ele falou em escolinha, em sub-10, ele falou em promover na base do Internacional uma ideia de ter também um componente social, que a base ela é um componente social. Ele falou dos meninos que nesse momento não têm o que comer e que estão presos em casa, que não conseguem sair de casa, com famílias cheias de desempregados, e que a base também é um movimento, não é instituição, mas é um local onde tenha uma promoção social, uma espécie de inclusão social. E isso é fundamental. O futebol que a gente vê... Diga, Magro. Se fosse algum brasileiro dizendo isso, ou algum técnico ou dirigente mais conhecido de alguns setores da imprensa, o que foi dito ontem pelo Grossi, sendo dito por um brasileiro nessas características que citei, seria exaltado como uma grande entrevista e colocada em capa dos principais portais do país. Não sei, o Paulo Autuori é um cara que já falou muitas vezes sobre isso e é tido como um enrolão, essas coisas do tipo, né?
a boa parte da truculência da nossa imprensa gosta do cara que fala, enfim, gostam de discurso de dirigente que fala o famoso pé na porta, essas coisas todas. E ele Que falou são uma os coisa muito famosos importante. sim para boi dormir, né? E uma coisa muito interessante que ele falou, porque o futebol que a gente vê, que é o futebol de clube, que é o futebol de grande clube, que passa na televisão, que tem torcida, que tem massa, etc., é a ponta final de toda uma engrenagem que tem muita coisa envolvida. E a base é isso. A base, ela também é uma esperança. Ela é uma esperança. Ela é uma esperança para meninos, para famílias. Ela é sonho. Ela é aquele momento em que o menino veste a camisa do clube e está realizando um sonho, e isso não pode ser retirado. E ela é, pela amplitude que tem o Internacional, também um movimento de inclusão social, e ele falou sobre isso. Essas coisas que são importantes no futebol e que daqui a pouco a gente fala muito pouco, porque parece que o futebol é só ganhou, perdeu, ponto. Ganhou, perdeu, ponto. A base, se houver tempo para esse projeto ser consolidado, daqui a 5, 6 anos, vou dizer a real, o Inter está formando espíritos, pessoas. E, além disso, ele falou que espíritos dentro do futebol com um modelo de jogo, com um modelo de clube e com um DNA. Ele falou até ADN, mas é o DNA de um clube já enraizado numa galera jovem, com personalidade formada, e aí sabe o que tu vai ter de resultado, que é tudo que vocês, que as pessoas gostam de ver, né? Vocês, eu digo público, vai ter craque surgindo, vai ter uma ideia de categoria de base. Todo mundo fala das canteiras do Barcelona, do modelo do Barcelona, que forma Xavi, Iniesta, Messi, sim, mas que também daqui a pouco vai formar jogadores que não são tão bons assim, mas que conseguem ter uma vida no futebol mundial, né? Para cada Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué, Puyol, tu vai ter lá, sei lá, um Bojan, né? Um Munir. São caras que aí estão circulando pelo futebol sem o brilho desses, mas que vá lá, eles conseguem ter uma vida boa no futebol. E a ideia do Inter é essa. Imagina tu tendo uma fornada de formação de jogadores, atletas com esse pensamento. E essa é a ideia do Gustavo Grossi. Não vamos longe, o River Plate fez isso. Além de um trabalho intenso de prospecção, que vai buscar jogadores, sei lá... Borré já chegou um pouco mais velho, mas um De La Cruz da vida, ao mesmo tempo que forma um Ezequiel Palacio, sabe? O Montiel, que é um titular de seleção, que é uma formação plena do River. Então, toda essa união vai formar jogadores. Só para, eu tô me estendendo, mas algum tempo atrás foi feita uma espécie de problematização pelas bases de Grêmio e de Inter terem mais jogadores de fora do que jogadores formados aqui. Isso é importante porque o trabalho de prospecção ele tá fora também. Tem gente olhando jogador no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Espírito Santo, mas também é importante a formação de meninos que estão lá desde os 9, 10 anos. Eles podem chegar à base com talento, tendo talento, com a ideia já pronta do que é estar num clube tendo esse DNA nesses jogadores. Achei brilhante a entrevista, eu não achei nada de conversa para boi dormir, não. As palavras textuais dele são: eu gosto de vencer, mas não de qualquer forma. Se o treinador for campeão fora da ideia de jogo do Inter, acho que ele tem que ir embora. Se ele jogar bem, jogar no nosso estilo e dar uns 3 jogadores ao time, acho que é um campeão do mundo. Eu quero ganhar. Só cheguei aqui porque conquistei muitos torneios, mas sempre com uma ideia de jogo, com uma ideia de educação. Eu não vou fazer de qualquer maneira. Ele parece um cara que tem... Pra ficar muito claro, ele tá falando de categoria de base, tá? Antes que daqui a pouco... Eu sei porque ontem nós rodamos esse trecho no Repórter Esportivo e chegou o recado de gente assim, ó, pô, então ele prefere o cara que perde ao cara que ganha. Não, ele tá falando de categoria de base. Na categoria de base é importante se reproduzir o modelo do time de cima. Não adianta nada tu montar na categoria de base um time que joga completamente diferente ao time de cima e ganhar tudo. Os guris vão chegar no time profissional e não vão saber o que fazer. Aí tu vai formar uma geração de perdedores e se o time tá ganhando hoje vai começar a perder ali na frente. Categoria de base é o contrário.
Categoria de base é, se o time está perdendo hoje, ele tem que ganhar ali na frente. Como é que faz para ganhar? Bom, a partir daí tu monta um modelo, a partir daí tu tem uma estratégia, tem uma sequência e tem um departamento de formação, e nesse departamento de formação a captação também tem uma importância muito grande. Você vai buscando novos jogadores. Ele falou ontem, por exemplo, em relação a estudo, a desenvolvimento pessoal. E esse é um projeto que ele tinha no River Plate e que era desempenhado no River Plate, e isso sempre chamou muita atenção. Os jogadores do River que chegavam aos profissionais, me permita o vocabulário que eu vou usar agora, mas não tinha nenhum burrão ali. Sabe aquele jogador que não sabe falar, aquele cara que não sabe direito o que faz da vida? Não. Todos os caras do River, ou todos é forte, mas a grande maioria dos jogadores do River, como o Gustavo Grossi no comando, que chegavam ao principal, aí a gente pode pegar os de agora, Julian Álvares, Rollheiser, pegar alguns de algum tempo atrás, de alguns anos, poucos anos atrás, Palácios, Martínez Quarta, entre outros. Todos esses caras chegavam ao profissional falando bem, estudados, conscientes da sua importância enquanto ídolos e não mais como fãs, porque esses caras que chegam na base com 14, 15, 16 anos, eles entram tendo um sonho, eles entram tendo fãs daqueles que têm 22, 23, 24. Vai chegar um momento em que eles vão ser os ídolos e não mais os fãs. E lidar com isso é muito difícil. Não é fácil alguém que sonhou a vida inteira chegar em algum lugar e com 18, 19 anos chegar. Então tudo isso é trabalhado e tudo isso tem, no ponto de vista da educação, do ponto de vista da formação pessoal, uma importância tão grande ou de mesmo tamanho, de mesma relevância para a formação do que um aspecto técnico-tático. E isso vai ser trabalhado. Foi trabalhado por ele no River Plate, é algo que ele acredita, é algo que o Inter acredita, senão não teria trazido, e é algo que a gente vai começar a ver no Internacional daqui para frente também. É o primeiro passo, a formação verdadeira de jogadores na base, para se acabar ao longo do tempo com a expressão leão de base. Tiveram bons resultados, foram campeões, seja de uma competição estadual, nacional, até continental, na base, e que chegam no profissional e acabam minguando. O primeiro passo para se acabar com a expressão leão de base é esse tipo de trabalho, esta filosofia, se implantar uma filosofia e a partir dela, de fato, formar jogadores. Não só campeões na base, mas com qual formação? Muitas vezes nenhuma, por conta de jogar diferente do que se está no principal, diferente da filosofia do que está no principal. Apenas a mentalidade de vencer campeonatos e não de formar jogadores. Esse que, para mim, é o grande problema. O conceito é esse. Se é para vencer, se é para ser campeão na base, jogando de um jeito totalmente diferente ao profissional, tu vai ter lá o engana bobo. Tu vai vender pra mídia, vender pra torcida uma ideia de que tá tudo lindo, maravilhoso, só que na hora que os guris chegarem ao profissional, eles vão dar de cara com uma outra realidade, com um outro contexto, com um outro estilo, com outro futebol, com outro pedido, com outra ideia, e não vão conseguir adiante. Então, ganhar é importante? É claro que é importante, mas o principal é formar. Se você conseguir formar ganhando, melhor. Agora, entre formar e ganhar, formar é muito mais importante. Teve um exemplo recente, quando o Grêmio é tratado como exemplo positivo, e a base do Grêmio é muito boa, a base do Grêmio é excelente. Se não me engano, não era o Arthur, porque o Arthur passou um bom tempo na base do Grêmio, mas foi um desses aí que chegou e deu certo no time do Grêmio, tá? Um Matheus Henrique, o Arthur, não lembro, mas algum desses aí, que foram buscar relatório histórico de base e descobriram que na base não tinha um título sequer, e se não me engano nem Grenal tinha vencido. E chegou no time a fenômeno. Porque ganhar na base é importante, mas o principal é a formação. Se tens um time que joga diferente do que o técnico principal vai pedir quando tu ascender ao profissional, não adianta ter destaque na base. Se eu me destaco na base, se o meu futebol, se o meu jogo é moldado para uma proposta reativa, de bola longa,
de marcação em linha baixa, de ligação direta e de briga por segunda bola. Eu sou gênio nesse modelo, tá? Eu sou espetacular nesse modelo. E aí chego no profissional e o meu técnico joga num modelo propositivo, com linhas avançadas, com marcação alta, priorizando a valorização da posse de bola, passes curtos, progressão coletiva, em conjunto, em jogadas rápidas, envolvimento. É óbvio que eu não vou me destacar. E aí começa, esse aí fazia tudo na base, chegou no profissional, sentiu. Não é que ele tenha sentido, é que ele simplesmente não foi moldado. Oliveira. Esse cara simplesmente não foi formado. Ele simplesmente não estava num contexto de formação dentro do clube. Ele estava numa ideia onde o principal era vender um discurso de que a base é campeã. A base campeã tudo bem, é claro que é bom, mas o principal é a base formar. Se vai formar sem ser campeão, não tem problema. Na base, formação é o principal. O time do Internacional de base, que era comandado pelo Klemer, ganhou tudo. Ganhava e conquistou vários títulos. Eu não estou lembrado agora quem se destacou nesse time e que subiu para o profissional e que está fazendo sucesso. Dourado. Eu vou te lembrar alguns destaques daquele time. O Dourado vinha até desde antes, mas eu vou te lembrar um cara que era um dos melhores daquele time e hoje, para ser muito sincero, eu não sei nem onde é que ele tá. Centroavante Bruno Gomes. Fazia gol até debaixo d'água. Eu comentei no Beira-Rio uma final de Copa do Brasil, Sub-20, Inter e Vitória, se não me engano, ainda pela outra casa. E esse garoto era o principal destaque do Inter, Bruno Gomes. Tinha outro que era o Bruno Baio também, que era um grandão de 2 metros. Eu não lembro se já era Klemer, mas aquele pessoal de Andrigo, Gustavo Ferrarez, Rafael Pernão, nenhum deles deu tão certo, né? Não, mas eu acho que tem o Klemer 2013, time do Inter de 2013 era o Klemer. Mas aí é profissional ele já. Assume. Não, ele assume 2013. Ele assume no lugar do Dunga. E antes disso ele era técnico do Sub-20. Esse é o time que é um time de uma primeira passagem, que não são esses jogadores. Acho que nesse time tinha o Dourado. O Alisson. Eu acho que o Alisson é desse time. Alisson que tá no Liverpool, goleiro da seleção brasileira. Sim. Eu acho que tem o Dourado nesse time. Eu acho que tem uma turma tipo Otávio, acho que Mike. O lateral que tá na Alemanha? Não, esse é depois. O Iago é depois. Não, o lateral direito, aquele? William. Pode ser. Mas boa parte ser. desses caras que vocês estão lembrando, boa parte desses caras estava no Inter antes do Klemer, tá? Eu lembro de ver o Rodrigo Dourado jogar pela base do Inter em 2011 para 12. Fredinho, volante, outro. Tem um time aqui, ó. Eu lembro desses aí jogando na base antes da era vitoriosa do Klemer como técnico na base. Tem um time aqui que é montado pelo Klemer, que é o time campeão do Brasileirão Sub-20 de 2013, tá? O Klemer já tá no profissional, mas ele monta esse time. Jackson, William, lateral direito, PV, Jean e Kaique. É o Natan Índio, Bertotto, Carlinhos, que eu não lembro quem é, e Murilo. Leandro, que é aquele ponteiro que o Abel gostava até, e Andrigo jogando na frente. Entraram o Bruno Gomes, esse aí que o Oliveira falou, e Jefferson. Gomes está no Paraná esquerdo. Clube, viu? O Jefferson, lateral esquerdo, aquele que foi pra Copa América. O Dunga convocou. Era essa turma aí. Que trabalhou com o Klemer. O Dourado é mais velho, William? Realmente. O Dourado é mais velho. Desse time aí, o único que a gente pode dizer que vingou, foi que deu certo, assim, de primeira linha, foi o William. O Andrigo é o jogador de Série B de brasileiro. O Jackson chegou a rodar pro Novo Hamburgo, não sei onde é que ele tá hoje, mas jogou até na Bolívia o Jackson. Mas pelo status que ele tinha na base, não se confirmou, ao menos até agora. E os demais, esse Carlinhos eu não lembro, pra falar a verdade. Também não. O PV zagueiro também não lembro. Os demais eu lembro de todos. Lembro do Kaique, lembro de todos. Zagueiro lento. O PV. O ouvinte lembra que Bruno Baio tá na Coreia. Eriks, exatamente, Eriks. Bruno Baio. Mas essa é a turma aí que o Klemer... 1,98 m de altura. Essa é a turma com quem o Klemer trabalhava, assim. Esses eram os
os meninos do Klemer na época. Mas é diferente o projeto. Se eu bem entendi, é uma ideia de programa, é uma ideia de um sistema de valores que independe da condição, do gosto, da característica pessoal deste ou daquele. Tu vai ter um programa e vai funcionar dentro do programa. Então, os personalismos, eles ficam em segundo plano. O que vai prevalecer é o modelo proposto pelo clube. A ideia, Zé, do projeto é o seguinte, ó, o Inter vai ter a partir de agora um modelo de jogo. A ideia vai ser essa. E o clube todo vai se moldar a essa ideia, tá? Vamos lá, alguns não vão gostar do exemplo que eu vou dar, mas se não gostarem também tô andando. Foi o que o Kudê fez com o profissional. É outro modelo agora, tá? O Ramires é bem diferente do Kudê, mas foi o que o Kudê fez. A ideia é essa. Não é o técnico que vai se adaptar aos jogadores. São os jogadores que vão se adaptar à ideia do clube. Mas essa é um pouco mais ampla, né, Cristiano? Exato, é que o Kudê funcionava no profissional. O que vai acontecer agora, essa ruptura que vai acontecer agora, é no clube todo. É do fraldinha ao profissional. É uma mudança de cultura no clube. Ou é a implantação. É a mudança de cultura. Sim. Isso. Mas o Kudê já tinha essa cultura. Isso aí. Só que o Kudê era algo no profissional. É porque a direção anterior não tinha todo esse projeto, esse conceito de reformular o clube desse jeito. O grande erro do Kudê foi tentar fazer que o modelo fosse absoluto, independente da característica dos jogadores. Então tu pode ter certeza que vai acontecer a mesma coisa agora. E eu não acho que tenha sido um erro, tá? Pra gente seguir debatendo esse assunto depois do meio-dia. Eu não acho que tenha sido um erro. Eu acho que é colocar o conceito realmente à prova. E o Miguel Ángel Ramírez, pessoal, notícia pra vocês. Ele é muito mais conceitual que o Kudê. Muito mais radical, mas é assim, ó. Mais. O que fez o Kudê foi acabar, digamos que detonando reputações, para o bem e para o mal. Ele tentou consagrar jogadores em funções para as quais eles não tinham muito a aptidão, a característica para aquele modelo, e queimando outros. Vamos pegar o exemplo do zagueiro que ficou e do zagueiro que não ficou, que era o Moledo, que não era aproveitado. E hoje se vê, era o melhor zagueiro que tinha no grupo do Inter. Mas todo treinador faz isso, é? Todo treinador tem as suas preferências. É que as preferências do Kudê, elas foram menos compreendidas aqui. Todos os treinadores têm as suas preferências. Muitos o Abel não tinham nem vontade de compreender, né? O sinal vai marcar meio-dia. Podemos voltar nesse ponto, Guris. Vamos. A Fernanda Bagatini está chegando aqui para apresentar as notícias do meio-dia do Guaíba Notícias e nós já retomamos o debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba. Meio-dia, 2 minutos, hora certa do Carrefour. Todos merecem o melhor, Carrefour. Retomamos o debate do Ganhando o Jogo. Estamos discutindo aqui essas transformações às quais está sendo submetido o time do Internacional. O Carlos Guimarães estava com a palavra. Não, que esse lance do Kudê aí, os treinadores têm preferências. A preferência dele, claro, não era uma preferência assim justificada, mas todos os treinadores têm preferências. O Abel tem preferências, teve a preferência pelo Michel lá atrás, por exemplo, que era algo bem contestado pela torcida. A própria presença do Caio Vidal, eu acho que é uma preferência bem clara do Abel. Todos os treinadores têm preferências. O Rodinei é uma preferência do Abel. Fez o Inter pagar R$1 milhão para ter o Flamengo, para ter o Rodinei contra o Flamengo. É uma preferência dele. Tem treinadores com preferências, todos eles têm, de estilo de jogo. O que a gente está falando, na verdade, é que existe um pensamento de ter dentro do Inter uma ideia de jogo, uma ideia social, uma ideia de ter o DNA em que, sim, todos que chegam ao Inter deveriam se enquadrar esse estilo, como acontece no Barcelona, como acontece no Real Madrid, como acontece com os portugueses, muito bem, como por muito tempo aconteceu com o Grêmio, como aconteceu já com o Corinthians, com o próprio Flamengo, resgatar isso, para o Inter ter um modelo diante de aspectos que são altamente sintonizados com o que se faz no futebol mundial, né? Eu acho a intuição um negócio importante. Agora, só a intuição fica uma coisa a Deus dará. Fica a cada 3 meses tu tem uma ideia de futebol. E isso aí é a formação de algo perdedor e não de algo vencedor. Então é isso que está acontecendo no Inter. Sim, guardadas as proporções, foi o que o Kudê tentou fazer. O Kudê teve escolhas, algumas escolhas que são discutíveis.
Mas em termos de modelo de pensamento, eu acho que ele estava correto, sim. Aí que tá, o Kudê fez num espectro micro, entre aspas, embora seja o principal, que é o grupo de cima. Agora o que vai acontecer no aspecto macro, que é o clube inteiro dentro desse modelo. Eu queria só contar uma historinha rápida sobre isso, tá? De um seminário que eu fui certa feita e essa história talvez não tenha contado, mas desse seminário eu já falei. Que era um seminário de categoria de base que o Grêmio organizava, um seminário do futebol. Foi dentro do Estádio Olímpico que eu fui, isso foi em 2011 ou 12, eu acho. Eu estava na faculdade ainda. E um dos palestrantes era um cidadão que comandava a prospecção do Barcelona na América do Sul, que é até parente do Busquets, Sérgio Busquets do Barcelona, ele acho que é Jordi Busquets, uma coisa assim. Acho que é tio, primo, não sei, parente do Busquets. E ele dizia o seguinte, que na base do Barcelona, vamos lá, um conceito de categoria de base mundial, acho que tem um exemplo a ser seguido, é o exemplo do Barcelona, em muitos aspectos, desde La Masia e tudo. Eles dividiam, claro que não fisicamente, não é aquela coisa meio Silvio Santos e porta número 1, porta número 2, porta número 3, mas se dividia, se sabia na base do Barcelona, a partir do sub-15, sub-17, mais ou menos o que era cada jogador. O Messi, com 15 anos, todo mundo sabia que seria um fenômeno. Até é claro que há erros de avaliação. Vide Bojan Krkić, mas enfim, não é esse o caso. O caso é que o Barcelona subdividia dentro da sua base jogadores, tipo assim, ó, esse aqui é fenômeno e nós não podemos abrir mão. Os Messi da vida, os Xavi, os Iniesta, esse aqui é o cara que vai comandar uma geração. Esses outros aqui são aqueles caras que não vão ser protagonistas, mas que são bons coadjuvantes. E um time de futebol ele também é feito com bons coadjuvantes. Esse aqui não vai ser melhor do mundo, mas esse vai ser um cara importante. É identificado, chegou aqui com 10, 11, 12 anos, sabe como é que a coisa funciona, tem o DNA do clube, ou o perfil Barça, como eles chamam. E tem um outro grupo de jogadores que são um grupo de jogadores, eu não lembro o nome que eles davam, mas que era mais ou menos o seguinte, ó, esses aqui, eles vão ser grandes jogadores. Eles vão dar um retorno financeiro muito importante, porque alguém tem que pagar essa conta, não é barato manter isso aqui. Esses caras vão dar um retorno financeiro muito importante, mas tem um problema. Eles não têm o perfil do Barcelona. Então, se eles não têm o perfil do Barcelona, o que se faria numa ocasião normal, ou quem não tem o pensamento mais apurado? Não, se não tem o perfil, manda embora. Não, o Barça não faz isso. Não, ou não fazia, isso foi em 2011, de lá pra cá muita coisa mudou pra pior no Barcelona. Mas a ideia era a seguinte, esses caras vão ser grandes jogadores, ou vão ter um potencial de mercado muito grande, mas eles não se enquadram no perfil de futebol do Barcelona. Eu vou manter esses caras aqui, porque esses caras com 19, 20, 21 anos, vai ter um monte de gente da Itália, da Inglaterra, da Alemanha querendo contratar, e eu vou fazer dinheiro com esses caras. E aí tem os Oriol Romeu, os Halilovic da vida, esses caras que acontecem justamente isso. São jogadores com destaque na base, mas que não têm o perfil do time, ou o DNA, como está sendo chamado no Inter, ou perfil Barça, como eles chamam lá, mas que são caras também importantes. Por que eu contei isso? Porque tu só consegue fazer isso funcionar, só consegue rodar essa engrenagem com uma palavrinha fundamental: planejamento. Sem planejamento, tu não consegue fazer isso. Aquela ideia de vamos matar um leão por dia, tu não consegue fazer isso. Aquela coisa de, não, primeiro vamos pensar no agora, o futuro deixa para depois. Tu não consegue fazer isso. Tu só consegue fazer essa divisão, só consegue pensar a longo prazo desse modelo com planejamento, com organização. E é exatamente isso que o Inter vai tentar fazer a partir de agora. Eu vou usar uma palavra muito forte, tá? Tudo isso que o Inter está começando a fazer agora é empolgante, viu? É empolgante ver alguém no Brasil fazendo e alguém no Rio Grande do Sul fazendo. O discurso está muito legal. O início da prática está muito legal. Tomara que não se modifique depois da primeira eliminação em campeonato estadual. Tomara, porque é bastante empolgante o que está fazendo o Inter. Eu até estava... Isso que o Oliveira falou, viu, Zé? Sim. Essa questão aí, o Barcelona neste momento não vem tendo resultados, especialmente em nível europeu, nos últimos 2, 3 anos, que vai lá.
talvez mais até. Só que a perspectiva, daqui a pouco, o Messi vai parar, esses outros jogadores aí citados, o Piqué, enfim, outros jogadores do Barcelona vão parar, só que a base, aquela expressão, essa vale, a base vem forte. É uma perspectiva de daqui 1, 2, 3, 4 anos, o Barcelona voltar a ter um grande desempenho europeu e mundial. Porque tem uma base, tem um trabalho sendo feito naquela base, uma filosofia. Parece que houve um corte no Magno. Nós estávamos falando aqui, enquanto eu ouvia vocês, às vezes eu vendo uma ideia de que sou um conservador empedernido ao extremo e que em nenhum momento, e que em nenhum momento eu me dobro ao meu conservadorismo, quando não é exatamente essa a ideia verdadeira. A sugestão que eu quero dar é: assistam um filme chamado Tinha que Ser Ele. É uma comédia muito, muito divertida, em que um pai daqueles conservadores tem lá um negócio que a evolução do segmento dele foi deixando ele defasado para trás, e ao mesmo tempo ele mandou a filha estudar em outra cidade, e a filha conheceu um rapaz que era muito desbocado, cheio de tatuagem, um cara muito maluco. Só que o cara era um gêniozinho num segmento atual e estava cheio da grana. E aí o menino tinha ideias muito modernas e ideias muito adequadas para crescer, para ganhar dinheiro, para fazer fortuna, para ter uma vida boa. E aquele pai conservador se deparou com aquele genro. E aí, bom, o filme se desenvolve de uma maneira muito divertida. Tinha que ser ele, é o título do filme. Ou é uma indagação, tinha que ser ele. Porque, na verdade, o pai questiona por que a filha foi se envolver com aquele rapaz daquele jeito meio amalucado. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma comédia, né? É uma comédia divertidíssima. Jonah Hill. Exatamente. Viste? Não. James Franco, Bryan Cranston. Bryan Cranston, cara do Breaking Bad. Não, eu não vi. Mullally, eu acho que é isso. Eu não sei quem é. Eu não vi, mas eu tenho o Google aqui. É o James Franco, que é o cara lá do 127 Horas, né? E foi também o amigo do Homem-Aranha. E o Bryan Cranston é o cara do Breaking Bad. O conservador, eu falo por mim, eu falo por uma autoavaliação. O conservador não é contra a mudança, ele é resistente às mudanças muito rápidas. Mas a boa mudança, aquela que traz bons resultados, aquela que te mostra um caminho melhor, o conservador se rende e aceita. O que eu estou querendo dizer? Nós tivemos recentemente um exemplo de 2 trabalhos bem-sucedidos, um no modelo tradicional e o outro no modelo mais contemporâneo. E no mesmo lugar, para servir de comparação, mas 2 bons trabalhos. Dentro do modelo tradicional, o trabalho do Abel, adequando os jogadores às suas características, confortando os jogadores, protegendo os jogadores, fechando com eles e dando condições emocionais, condições de trabalho para que eles se desenvolvessem. E o Inter teve êxito, quase foi campeão brasileiro. E o modelo anterior, que foi aquele que teve grande campanha no primeiro período do campeonato, um modelo assim com outros métodos de treinamento, dentro de uma outra concepção de jogo. E que deu resultado. Que também deu resultado, que foi o modelo que fez, inclusive, mais pontos que o Abel no Campeonato Brasileiro. Isso eu não sei, eu te confesso que eu não sei. Eu sei que os 2 acabaram indo bem, eu não tenho o scout aqui, mas o Abel tem uma marca que é dele, né? Que ele foi o time, ele no Inter conseguiu quebrar a outra marca anterior de invencibilidade em número de vitórias nesse modelo de pontos corridos. A marca anterior eu acho que era do Cruzeiro, não sei de quem. Os 2 foram muito bem. Para elogiar um não é preciso criticar o outro, claro. Os dois foram muito bem. Então, foram muito bem. O que eu tô querendo dizer é que esse modelo de aproveitamento da juventude do Inter, de valorização da base, da prospecção de valores e do trato bem adequado na formação dos jogadores, eu apoio completamente. E acho que a torcida do Inter tem que compreender a intenção dessa direção, que é a melhor das intenções, e mesmo que em algum momento na largada não funcione, ou seja, não traga algum título de cara, continue apoiando. Eu sempre uso uma expressão, e essa expressão eu pratico na minha vida, que é uma expressão italiana, quer dizer que o mau começo não quer dizer que está tudo perdido. Se eventualmente não tiver vitória, não quer dizer que não vai se colher no longo e no médio prazo
bons resultados, sólidos, consistentes resultados. Então já disse ontem, repito, eu tô entusiasmado com essas ideias que eu ouço lá do Internacional. Depois vamos ver a prática, porque na prática às vezes consegue o crítico, o analista interpretar falhas e vai apontando as falhas. Mas mesmo um processo que tenha falhas, porque todo o processo humano tem falhas e tem acertos, isso pode ir sendo corrigido, na evolução pode ser melhorado, aperfeiçoado. Eu tô entusiasmado, repito, com essas ideias que ouço lá do lado do Beira-Rio. E esse rapaz que chegou agora, que vem do River, é tido como uma autoridade na área que ele vai desempenhar a função no Inter, o Gustavo Grossi, que é a área de formação, prospecção e desenvolvimento de jogadores de base. Que ele tenha sucesso. Nós fomos vice-campeões do Brasileiro com o Inter e vice-campeões da Copa do Brasil com o Grêmio. Nós somos um estado que somos vanguarda em matéria de futebol. Nós voltamos os olhos para a Libertadores quando o Brasil não tinha esse entusiasmo pela Copa Libertadores. Nós voltamos os olhos para além dos limites territoriais do Brasil para buscar Figueroa, para buscar Anchieta, para buscar De Leon, para buscar jogadores mais recentes, Forlan e muitos outros jogadores. E agora o Brasil inteiro contrata jogadores de fala espanhola ou de outros países. Então o Rio Grande do Sul é não vou dizer exemplo para ninguém, mas é um ambiente de futebol de qualidade. As políticas de futebol aqui, elas apresentam bons resultados. Eu acredito que competência não tem nacionalidade. Foi mais ou menos isso, em outras palavras, que disse o Miguel Ramírez quando foi perguntado na coletiva muito boa dele, de apresentação. E infelizmente serão poucas coletivas do Miguel Ramírez, eu acho que basicamente só pós-jogo ele vai falar, porque ele é um cara que não gosta de aparecer. Ele trabalha muito nos bastidores, mas ele não detesta dar entrevista, essas coisas. Isso desde o Del Valle se dizia. E ele foi perguntado sobre isso na sua coletiva de apresentação, sobre uma espécie até de xenofobia, porque quando há um pé atrás, um preconceito porque o cara é estrangeiro, isso tem nome, é xenofobia. Ele foi perguntado sobre isso. Eu acho que o debate é legal, só que eu acho que as críticas que chegam a ele, além de ele ser estrangeiro, é muito mais por um desconhecimento de boa parte da imprensa mesmo, tá? E é pior do que isso, é muito mais por um orgulho da ignorância de boa parte da imprensa. Mas, enfim, eu acredito que a competência não tem nacionalidade. Ele, por exemplo, ele vem de um lugar que tem pouquíssima tradição no futebol. Ele vem das Ilhas Canárias, na Espanha. Ele vem do Las Palmas, que é um clube enfim, que no cenário europeu, por exemplo, não aparece. Aliás, mal e mal aparece no cenário espanhol. Ele é um clube que passa mais tempo jogando Série B do Campeonato Espanhol do que a primeira divisão, do que La Liga. Quer dizer, um cara que vem do Las Palmas. É um cara que do Las Palmas partiu para o Catar para trabalhar numa academia de futebol. Não era um clube profissional com exigências, torcida, uma academia de futebol. E aí o Del Valle viu, gostou, teve um projeto e foi pro Del Valle, que é um clube, antes dele, médio do Equador, muito abaixo de LDU, muito abaixo de Barcelona de Guayaquil, historicamente muito abaixo de El Nacional, que é o time das Forças Armadas do Equador, muito Emelec. abaixo desse. O Emelec, da empresa elétrica do Equador. Então, assim, a competência, não importa se o cara vem da Espanha, se o cara vem da Argentina, se o cara vem de Porto Alegre, se o cara tá aqui, ou se o cara vem entendeu? Do Japão. A competência, desde que você, primeiro, não se encante com o discurso só porque ele vem de fora, que é o outro lado da moeda, e segundo, desde que você não tenha preconceito pelo discurso que vem de fora, desde que você deixe as suas opções abertas, desde que você deixe a sua mente aberta para o conhecimento, para absorver informações e para perceber que, tem coisas aqui no Brasil que nós não precisamos copiar, que os outros têm copiado a gente, mas tem coisa que a gente está engatinhando e que a gente tem que copiar dos outros. Um trabalho feito no River Plate com propriedade e gera a ele, ao Gustavo Grossi, o rótulo na Argentina de braço direito do Galhardo e que faz do River, depois de muitos anos, de novo, protagonista do futebol sul-americano, por que esse trabalho não pode ser aplaudido só porque vem de fora? Não. Então vamos trazer esse cara para cá. A ideia é essa. E eu acho que é uma ideia muito bem construída, é uma ideia muito bem alicerçada, é um projeto muito bem estruturado. Eu estou ansioso para ver se dá certo. Um dos riscos, Eu tenho um dos riscos que eles correm, Guimarães, é na parte da preparação física, né?
Era Pinhatares o preparador do Diego Aguirre? Como era o nome do senhor? Ele teve dois. Ele teve dois equipes. O Aguirre acho que era o Pinhatares. É. Um no Inter e outro depois no São Paulo. O Valenzuela era do Fossati? Isso. Alejandro. Então o Pinhatares era do Gerardo. Aguirre. Olha só, eu tenho uma ideia muito mais complexa a respeito disso que o Oliveira colocou e que vai ao encontro do que ele falou, mas tem uma coisa que eu queria complementar, na verdade, né? A gente tem que entender que o modo com que a gente aprende futebol é uma transferência cultural, tá? Porque eu quero pegar o que o Zé Aldo falou sobre o filme lá do cara conservador com isso que tinha que ser ele e com o que o Oliveira falou, pra gente entender mais ou menos assim, vou entrar naquelas teses que muita gente não gosta, inclusive, tá? Mas azar, eu acho o assunto bom pra caramba. O modo com que a gente entende futebol, o modo com que os amadores entendem futebol e os amadores no futebol são dirigentes e imprensa. A gente não é profissional do futebol, a gente é profissional da comunicação. A gente não tá no futebol como profissional, a gente tá como comunicadores, intérpretes daquilo que a gente vê no futebol. O modo com que culturalmente a gente entende o futebol, e a gente passou a gostar de futebol e a falar de futebol, é completamente diferente do modo com que culturalmente os profissionais dentro do futebol entendem o assunto, tá? Por quê? Porque existe ali um trabalho de capacitação, um trabalho de estudo, um trabalho hoje teórico, e essa teoria tá nesses caras, tá neles. Eles vão levar a teoria junto com a prática, as coisas são complementares, tá? E nos tempos atuais, isso sim é um complemento fundamental. Não tem um clube sem departamento de análise de desempenho, por exemplo, sem uma comissão técnica com um cara profundamente teórico. Pega o mais prático de todos, que pode ser o Renato. O Renato tem do lado o Alexandre Mendes. Vocês já ouviram o Alexandre Mendes falar? Profundamente teórico, o braço direito do Renato. Exato, profundamente teórico. Por quê? Porque são complementares, ninguém mais consegue fazer estilo, cabeceia essa bola, meu filho, toca a bola rasteira, se o cara cabeceia tá fora. Ninguém mais faz isso. Ninguém mais faz isso. E acho que esse é um debate muito pertinente pra gente colocar, porque como a gente aprende culturalmente o futebol com base em ser paixão, em resultado, em tá bom, é o que ganha, tá ruim, é o que perde, a gente culturalmente vai ter dificuldade de encarar coisas que não são tão novas assim. Na verdade, Zé, na minha opinião, o dilema ou a dicotomia não é entre o conservador e o inovador. A dicotomia é entre o conhecimento e o desconhecimento. Esses processos que a gente hoje está enxergando melhor, e acho que é um fenômeno pós-7-1, tá? Eu tenho quase certeza que é. Esses processos existem no mundo do futebol há muito tempo. Há muito tempo. Citaste ontem o João Paulo Medina. Já existia com o João Paulo Medina quando ele falou claramente coisas que se confirmaram. Mas na época, todo mundo criticou o Medina, porque como assim? Vai perder Grenal até lá? Não vai ganhar nada? Manda esse cara embora. Tem que trazer alguém que diz que vai ganhar agora. Se alguém chegasse naquele Inter de 2000 e dissesse nós vamos ganhar agora, esse cara tava mentindo ou não tava entendendo. Mas não, foi lá o cara, dentro do processo, dentro da engrenagem, falar uma verdade e pau, imprensa caiu de pau no Medina, e eu lembro que a imprensa caiu de pau no Medina. Porque, na verdade... Vamos lembrar outro cara no Grêmio, falecido, infelizmente, morreu naquele acidente da Chapecoense, o Mário Sérgio. Em 2005 ele assume como uma espécie de gerente do Grêmio, não lembro qual era exatamente o cargo, e ele fica naquele momento embasbacado ou estupefato com o modo amador com que as coisas no Grêmio eram tocadas. E o Mário Sérgio, em 2005, ele solta aquela famosa frase: desse jeito, o Grêmio fica 10 anos sem ganhar nada. Ficou até 11, foi ganhar em 2016. Mas era exatamente isso. Ele olhou para os lados e disse: meu Deus, desse jeito, cara, não vai rolar. Então, essa dicotomia, eu sei que o Magno quer entrar também, mas só para complementar, ô Zé, a gente não tá diante de uma inovação, não. Não. A gente tá diante de coisas que são feitas. A gente tá diante de uma escancarada
de um escancarado procedimento que o Inter coloca, escancarado no bom sentido, obviamente, porque eu acho que isso é positivo, que nos atinge culturalmente. O impacto maior talvez não seja nem no Inter, talvez seja em nós. Porque a gente sempre se acostumou a ouvir coisas no futebol que são contrárias a isso que o Inter está fazendo. Mas isso é feito em todo... E por isso que eu rechaço a revolução. Não há revolução. Há o entendimento, e eu acho até que é gradual isso, não é tão forte, não é tão rompedor assim. Não há uma ruptura. Há um processo gradual que talvez uns acordaram, outros não. Mas a gente está diante de coisas que são feitas há muito tempo. Eu acho muito grave quando se coloca publicamente uma pergunta sobre o jogo de posição. Não entendi o jogo de posição. Não sei o que é o jogo de posição, sendo que é algo que está sendo muito, muito, muito falado e aplicado desde 2009. 2009! Já havia isso. Mas preferiram dizer que é tic-tac, que é um toca pra lá, toca pra cá, que não tem objetividade, não sei o que, e não foram procurar entender o que é isso aí. A gente não tá diante de uma inovação, não. Se os colorados acham que isso seria revolucionário ou inovador, me perdoem, mas não é. É uma quebra de cultura o modo com que se fala e o modo com que a gente trata isso. E quebra de cultura é algo muito impactante. Quando a gente percebe que, cara, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, é grave. Especialmente no mundo do futebol, onde todo mundo se julga o maior entendedor de futebol de todos os tempos. O futebol é um esporte fácil, culturalmente, de se aprender. Mas nos seus detalhes, tem muita coisa que acontece. Não é uma inovação. E não é uma questão de conservadorismo. Talvez seja uma questão de não ter entendido como o tempo atropelou. Como o tempo ele passou por cima e como essas coisas que não são tão novas assim já existem há muito tempo, mas foram ignoradas por esse orgulho que se tem em dizer, né, isso aí é frescura, isso aí é bobagem. Não, não é. Sabe por que não é bobagem? Porque está acontecendo e agora a gente tem que correr atrás do tempo perdido e é um tempão, porque em 2009 já se falava sobre isso. Tem uma realidade. A minha geração aprendeu futebol ali pela década de 90, não digo aprender futebol, mas começar a ouvir futebol com a questão do 4-4-2, linha de ônibus, aliás, 5-7-9, não sei mais o que, futebol é bola na rede, o futebol se resume ao resultado, o futebol é isso. Quanto a João Paulo Medina, eu me recordo da gente, a imprensa, naquele período, estar mais preocupada com ele falando mal dos alojamentos do Internacional, do refeitório do Internacional, das condições dos campos de treinamento, do que com o trabalho em si que ele pretendia desenvolver. Como é que esse cara chega aqui e fala mal da estrutura do Inter? Tem que contratar um goleador, tem que contratar um meia, tem que contratar um bom zagueiro, ignorando toda esta outra parte que é fundamental no entorno de um clube de futebol para que ele atinja resultados. E ele disse, me recordo, o Inter vai levar 4, 5 anos para ganhar alguma coisa, desde que mude seus processos. E foi o que aconteceu. Vice-campeão brasileiro em 2005, com todo aquele rolo que aconteceu, era para ter sido campeão brasileiro em 2005, e foi campeão da América e do Mundo em 2006. Exatamente o período proposto pelo João Paulo Medina, desde que as medidas fossem tomadas de melhoria no Internacional em sua estrutura. Esses caras que têm essa visão maravilhosa, espetacular, que vem lá na frente, observando o futuro lá na frente e que depois dá resultado positivo, esses caras do futebol, eles podem ser considerados uns visionários ou não? Não, não acho. Não digo visionário. Tem questão de trabalho, desenvolvimento, questão de projeto, de organização. Acho que esses rótulos de visionário, de sabe tudo, de à frente do tempo, isso aí não existe. Existe a questão do cara que tem ali um planejamento, um projeto, uma organização, um ecossistema moldado para isso. Agora, ninguém brinca de prever o futuro, né? Você só consegue fazer isso com base se conhecer bem o jogador, saber o que tem em casa, né? Conhecer todos os seus detalhes, conhecer o seu perfil, conhecer uma série de fatores que vão muito além de ele ser bom ou mau jogador. Ele ser bom ou mau jogador é a ponta do iceberg, entendeu? Por baixo da água tem muito mais coisa para se avaliar, né?
eu não acho que eles tenham sido visionários. Eles apenas estavam aplicando na prática aquilo que eles aprenderam. E isso num ambiente culturalmente avesso àquilo que eles aprenderam. É mais ou menos o seguinte: eu vou aprender sobre um ambiente que teoricamente que teoricamente é defasado, né? Há um déficit teórico dentro desse ambiente. O futebol sempre foi voltado para isso. É mais ou menos como chegar na imprensa e fazer isso, tá? E hoje eu já vejo que acontecem algumas mudanças, mas é um ambiente cultural terrível também para se mostrar alguma coisa e não é inovação. É apenas tentar aplicar dentro de um ambiente culturalmente voltado para a prática e para aversão à teoria aquilo que eles aprenderam. E foi o que aconteceu, eles apenas entraram dentro do tempo deles e aplicaram o que eles conheciam dentro do ambiente do futebol. Não acho que sejam visionários, não acho que o Medina foi visionário, não acho que o Mário Sérgio ali foi visionário. Acho que eles foram muito realistas e muito conhecedores daquilo que eles estavam observando. Fernandão fez isso também em 2012, numa entrevista, dizendo que tinha que mudar algumas coisas, especialmente nas categorias de base do Inter. E todo mundo fez críticas ao CT. Disse que o CT do Inter era um puxadinho. A famosa zona, a zona de conforto era em tudo. A zona de conforto ele deu uma bronca ali no time, mas quando ele deu a bronca da organização, que ele falou do CT que era um puxadinho, ele tinha razão, cara. Mas aí sabe o que é? Aí vão colocar do outro lado o seguinte: mas o que é que a pergunta o que ganhou parece um argumento definitivo para respaldar caras que ganharam, é verdade, mas que daqui a pouco para esse argumento, eles se acomodaram. Para esse argumento eu respondo sempre da seguinte forma: no Inter, Gamarra não ganhou nada e Edgley foi campeão do mundo. Quem é melhor? Mas é o seguinte, o que ganhou pode estar num passado muito distante. E já é um passado muito... o que ele ganhou? Tá, ele ganhou. Tu acha que esse procedimento que ele tomou lá atrás, se ele repetir agora, vai ganhar? Não vai ganhar, porque o futebol é muito mais rápido que nós. O futebol é muito mais rápido que eles. Não tem uma figura que seja uma entidade dentro do futebol que seja amplamente atualizada o tempo todo. Não. Ele vai ter que se reciclar sempre. O futebol te apresenta novidades o tempo todo. Então, o que ganhou... Passou. O futebol ele dá um constante F5 na nossa cara. Ele dá um constante F5 na cara de todos nós. Ele atualiza-se a todo momento. O jogo de posição, esse modelo com base ou o jogo de localização, que eu acho um termo melhor, um modelo de valorização de posse de bola, de moldar o seu jogo com base no espaço, de fazer a bola chegar até esse espaço, de busca por vantagem numérica nas partes do campo, ou vantagem tática ou técnica, enfim. Esse é um modelo que, primeiro que não foi o Guardiola que inventou, foi o Guardiola que melhor executou nos últimos anos com aquele Barcelona fantástico. Mas esse modelo nem é o principal modelo mais de execução no futebol hoje. Os melhores times do mundo, e hoje eu acho que o City do Guardiola está entre os melhores times do mundo, e seria até uma exceção, mas outros daqueles que a gente pode considerar melhores times do mundo nos últimos anos não jogam dessa forma. O Liverpool do Klopp não joga dessa forma. O Bayern de Munique, que teve a passagem do Guardiola por 3 anos, não é bem dessa forma que joga. É diferente, que por sua vez é bem diferente do Liverpool também. Tudo isso para dizer que no futebol é aquela frase que eu uso 600 vezes e vou usar para sempre: não existe fórmula mágica. A execução é a que vai moldar ou diferenciar um trabalho dele ser bom ou ruim. A ideia de jogo, eu posso ter uma ideia maravilhosa, e se eu não souber executá-la, se eu não tiver a competência, ou a qualidade, ou o grupo, ou o tempo, ou o investimento para a execução, ela vai fracassar, mesmo enquanto ideia, ela sendo maravilhosa. O que a gente tem que debater a partir de agora, e modéstia à parte, o Ganhando o Jogo debate aqui no Inter, é se vai ter tempo para isso. O discurso, ele tá maravilhoso. A promessa feita na campanha eleitoral do Alessandro Barcelos, ela tá sendo cumprida à risca. Não tem nada que ele prometeu que ele não esteja cumprindo. Isso é absolutamente positivo. Agora, quando começar, se é que vai perder, se é que vai ser eliminado, e deve ser, porque não é fácil de se implementar uma mudança tão forte,
A questão é saber se essa mudança vai ser respaldada ou se vai se mandar o técnico embora, que é o mais fácil, e recomeçar do zero, como em geral se faz no futebol brasileiro. Me parece que tem uma coisa diferente surgindo aí no Inter, que é realmente um projeto de longo prazo, que é realmente uma coisa que a gente vai começar a ver os frutos pouco a pouco, que vai mudar a cara do Inter num processo aí de 2, 3, 4 anos. Me parece que a gente está vendo nascer um projeto bem legal, bem diferente em termos de futebol brasileiro. O desafio é tempo e paciência por parte de uma torcida que é resultadista e imediatista, de uma imprensa que se orgulha, em modo geral, da sua ignorância, do não vi e não gostei, e que também é imediatista e que também é resultadista. Se a direção conseguir passar por cima de uma cultura imediatista, resultadista do futebol brasileiro, eu acho que o Inter vai colher frutos muito legais lá pra frente. São 12h34, o Manuel me disse que eu tenho que fazer um intervalo, já estou um pouco atrasado, mas segura um minutinho só, Manuel, para atender uns 3 recados aqui, depois a gente vai pro intervalo. O Carlos da Ípica tá dizendo: boa tarde, amigos, infelizmente será difícil alguém dar certo no Inter após o último trabalho do Abelão, porque tinha tudo para dar errado e quase deu um título, e agora, infelizmente, até o Guardiola seria cobrado após a primeira derrota. A torcida do Inter sofre muita influência de jornalistas que são tietes do antigo treinador, diz o Carlos da Ípica. É um ponto de vista do Carlos, muito obrigado. É só não se influenciar. Saber filtrar, simples. Esse aqui tá dizendo assim: Zé Aldo, a quem admiro bastante como narrador de futebol, disse que os conservadores não são necessariamente refratários às mudanças, apenas preferem que as coisas sejam feitas de modo gradual. Lembrei da música do John Lennon, e aí ele deu um nome aí que eu não sou bom de inglês. Obrigado ao seu Daniel. Qual o nome aí? Diz aí. Whichever helps you through the night, uma coisa assim, mas o meu inglês e nada é a mesma coisa. A Vivian vem aqui, vai me socorrer. Lê pra nós aqui, Vivian. Whatever helps you through the night. Que não sei o que quer dizer também. Qualquer coisa que te ajude. Qualquer coisa que me ajude através da noite. Agora me fiquei mais perdido ainda. Qualquer coisa que te leve pela noite. Que te leve pela noite, tá bom. Mais ou menos isso. Ricardo tá dizendo: como vocês Zé explicam... Aldo, eu me solidarizo contigo, tá? O meu inglês do Partenon é igual ao teu. Então vou contar uma pra um cara que tá nos ouvindo em casa agora. Cristiano Manuel Silva. vai te dar uma mijada se não chamar o intervalo, hein? Não, mas é rapidinho. O Manuel é radialista, sabe que às vezes essas coisas da empatia com o público são válidas. Cristiano e eu estamos na portaria do hotel em Abu Dhabi. Sinto saudade daquela, hein? Quer ouvir música, ouve o som do sábado. Aquela era muito boa. Aliás, o Manuel tem muita saudade da época de... Quer música, então ouve o comentário do Guimarães. É isso aí, saudade do famoso Guaíba na Copa, Copa na Guaíba. Bons tempos aqueles. Manuel vai ficar até às 7 hoje, não? Sim. Cristiano Silva e eu estávamos na portaria do hotel lá em Dubai. Cristiano fala aquele prosaico português do Partenon, aprendido... colhido assim na rua, como o meu inglês é o da glória ainda. Como o meu inglês lá de São Luís Gonzaga, também colhido da rua, de experiências. E aí nós chegamos no porteiro, um árabe, e falamos o nosso inglês, o meu inglês de São Luís Gonzaga e o inglês dele da Glória. O cara não nos entendeu coisa nenhuma. Nós queríamos saber como é que fazia para operar o controle remoto da televisão no quarto. Aí o cara nos deu um fósforo, uma coisa assim, Aí o Cristiano pegou... Não é do aparato essa? O Cristiano pegou o negócio, fez de conta que tava tudo certo e nós seguimos os dois. Quando o cara não fala inglês é um horror às vezes, é um horror. Esse outro tá dizendo aqui... Bom dia. O aparato? Não, mas o aparato aí eu me defendo bem, aí eu ainda faço até um certo estilo no tom de voz e coisa. Eu socorri o colega e ele, por ingratidão, me detonou, ele me difamou. Ele queria pedir um fósforo e não sabia como dizer, e eu digo, não me lembro como é que é, mas deixa comigo. E eu liguei para a portaria e disse: buenas noches, senhor, como le va? Bien, por favor, decime, necesito algo.
por favor, decile, o cara lá da portaria. Eu digo, necessito um aparato para um cigarrilho. Aí o cara respondeu, sim, fósforo. e aí o beneficiário desse negócio me difamou, o Zé Aldo não sabe nada de espanhol. Eu digo, não, que não sei, eu não fui aprender, não fui História educado. que eu sabia que não tinha ninguém, era o Zé Aldo que queria fumar um no quarto. Aliás, eu quero ouvir a Zé Aldo Luiz hoje de manhã Magno. falou da liberação da maconha, tio, eu tava ouvindo, hein? Não, o Luiz Magno. o nosso quero- liberal que deu uma entrevista que defende a liberação da maconha. Fábio Ostra. Eu quero fazer uma pergunta, preciso fazer uma pergunta para Luiz Magno. Por favor, Carlos. Né? Como eu sei que é da outra, mas vou falar aqui porque é uma bola quicando maravilhosa para o Luiz Magno. Porque entre o crossfiteiro, cara sarado, instrutor de crossfit, ali tinha ali tem eu sei cérebro, onde é é que tu vai verdade. chegar. É. Entre o crossfiteiro E o magricelo que E fuma o- 1 quilo de cigarro por dia. e o tabagista, numa prova de resistência, ganhou o tabagista sobre o crossfiteiro. O cigarro supera o supino. Qual a tua opinião sobre isso, Luiz Magno, como um representante de uma dessas duas classes, não digo qual, aqui dentro do programa, por favor. Primeiramente que não foi uma única prova, foram duas em que o tabagista superou o CrossFit. Na outra, o Segundo. crossfiteiro se machucou e o tabagista andou sobre as águas. Exatamente. Segunda situação. Segunda situação é apenas uma demonstração da realidade da vida. Somente isso. O Ricardo diz, como vocês explicam o Romildo que Zé numericamente Aldo. ergueu o Grêmio financeiramente e tornou o time disputante durante todo esse tempo? Ele mostrou que as coisas não são excludentes, está dizendo o Ricardo. Eu não sei em que contexto, mas eu tenho a impressão que ele está querendo colocar no centro da nossa fala a gestão do Romildo. Mas olha só, a gestão do Romildo, em termos financeiros, ela é muito boa. É uma gestão de responsabilidade, uma gestão de austeridade financeira. E deixa eu dizer uma coisa. Ao contrário do futebol, onde as coisas muitas vezes ficam na aleatoriedade, a gestão financeira do Grêmio é feita com base técnica. A gestão financeira do Grêmio ela é feita com muito mais técnica do que o futebol. Vocês podem ter certeza disso. Bem, vamos fazer um intervalo e em seguida nós retomamos para continuar o debate do Ganhando o Jogo aqui pela Guaíba. São 12h44, é a reta final do nosso Ganhando o Jogo aqui pela Rádio Guaíba, sempre na sua companhia. Essa hora certa é de Carrefour, todos merecem o melhor. Falamos aqui bastante sobre o projeto do Inter, sobre os modelos do Inter e temos uma novidade no jogo do Grêmio. O Renato está confirmando o jovem Breno para o confronto de amanhã. O Oliveira tem defendido a ideia de dar oportunidade para os jovens goleiros, mas o nome que o Oliveira tem defendido é um outro, né? Como é o Adriel. Adriel? O Adriel. O que eu defendo mais precisamente é o seguinte: eu acho que o Adriel é o melhor goleiro que tem no Grêmio. Começa por aí. O Adriel é o melhor goleiro que tem na arena do Grêmio. Começa por aí. O que eu defendo é o seguinte: é que antes de sair no mercado buscando Agustin Rossi, reserva do Boca, eu tava lendo no All Sport hoje de manhã e vou dar o crédito, Jeremias Werneck, o Grêmio pensando no Jean, goleiro do São Paulo. Aliás, o Jean do São Paulo e o Agustin Rossi do Boca, eles têm uma coisa em comum, né? Os dois têm processo nas costas por agressão contra a mulher. Os dois têm BO nas costas, acho que processo talvez o Jean não. A mulher, se não me engano, retirou, uma coisa do tipo, não sei, não lembro. Mas os dois têm acusação nas costas de agressão contra a mulher, tanto o Agustin Rossi do Boca quanto o Jean do São Paulo. Então, Tadeu do Goiás, o nome foi falado ou citado. Cara, antes de ir no mercado, antes de sair no mercado, até troquei as letras aqui. Antes de sair no mercado, buscando esses nomes que não vão resolver o teu problema, aposta na base. Se o Breno for, dá chance pro Breno, olha só, 3 jogos pro Breno, 3 jogos pro Adriel. Se o Breno for mal e se o Adriel for mal, aí tu vai no mercado e busca, mas busca com a consciência limpa de que, pelo menos eu dei chance pros guris. Eles não vão reclamar de falta de oportunidade. Eles não vão reclamar de falta de minutagem. Dei chance pros dois. Os dois tiveram chance. E se um deles for bem, se um deles corresponder, já não precisa ir no mercado.
Eu não sei se a solução do Grêmio tá na base, o único jeito de saber é botando pra jogar. O que eu sei é que o Adriel, na base do Grêmio, é um fenômeno. É goleiro de seleção brasileira. Aliás, pro Adriel eles não podem dar desculpa que deram pro Mejolaro, que era falta de altura. Mejolaro 1,85. O Adriel tem 1,94, é um gigante. Isso não podem dizer, tá? Falta de altura, essa desculpa não vai colar com o Adriel. Então, assim, eu só vou saber se ele, para usar o termo, é um leão de base ou não, a hora que ele jogar. Então, e aí a gente pode entrar numa outra situação dessas desculpas, ô Cristiano Oliveira. Uma outra situação envolvendo essas desculpas. Claro que uma outra época, um outro tempo, mas pode ser aplicado sim. Para mim, o maior goleiro da história da seleção brasileira de futebol, Cláudio André Mergen Tafarel, tem 1,84. Tafarel é um gênio, né? Esse negócio de buscar jogador, goleiro, reserva, é por falta de dinheiro ou falta de opção de trazer um titular para chegar e colocar a camisa, vestir e jogar? Eu acho que nenhuma coisa nem outra, Orestes. Os guris podem ter uma leitura diferente. A mim parece claramente que a questão é de falta de tempo. O Grêmio acabou de terminar uma temporada, 3 dias depois de encerrada uma temporada, começou outra. O goleiro que foi à final da Copa do Brasil no encerramento da temporada foi muito mal. E o goleiro que começou a temporada como titular também foi mal. Só que não há tempo em 4, 5 dias de sair no mercado e contratar um goleiro. Então, me parece que não é falta de dinheiro. A questão aí é de tempo para encontrar um bom nome para fazer essa reposição. Vou voltar à questão do Adriel e do Breno. O Breno tá no grupo profissional do Grêmio, sem exagero, eu acho que há 2 anos. 2 ou 3 anos, mas no mínimo 2. Sabe quantos jogos o Grêmio deu pro Breno? 3. 3 jogos. Demorou demais para dar chance ao Breno, demais. Por exemplo, o último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, já se sabia que o Júlio César não ia ficar. Por que cargas d'água? Por que diabos jogou o Júlio César e não jogou o Breno? Se o Breno ia continuar no Grêmio, o Júlio César não. Por que diabos jogou o Júlio César e não jogou o Breno? O jogo agora do Gauchão, entre as finais da Copa do Brasil, por que cargas d'água jogou o Paulo Vitor? Por que não jogou o Breno? Por que não jogou o Adriel? Então agora vai jogar o Breno no Campeonato Gaúcho e a desculpa tá pronta. Ah, não tem tempo. Não tem tempo porque não deram tempo. Um guri que eu nem sei se tá um guri, o Breno deve ter uns 22 já. Um cara que tá no profissional há 2, 3 anos e deram 3 jogos para ele jogar, vem cá, é no mínimo um clube que não tem projeto. É um clube que não tem um planejamento. Ah, mas ele não tem rodagem. Mas claro que não tem rodagem. Se não botam ele para rodar, ele vai ter rodagem aonde? Então, para mim, esse é o caso do Breno. E o Adriel vale a mesma coisa. O Adriel, a gente só vai saber se ele é suficiente ou não, se ele vai repetir no profissional o mesmo fenômeno que ele foi na base, se a gente vê ele jogando. Então, a opinião que eu tenho é essa. Antes de sair no mercado, buscando goleiros que não vão resolver o teu problema, como o Rossi, que é reserva do Andrada no Boca, como o Jean, como os Tadeus da vida, antes de fazer isso, vê os da base. Dá 3 jogos em sequência pro Breno. Que agora até parece que vai ter. Dá 3 jogos em sequência pro Adriel. Se eles não corresponderem, bom, aí pelo menos tu vai saber que não corresponderam. E aí vai no mercado. Se eles corresponderem, se eles forem, ou se o Adriel for o fenômeno que ele foi na base, daqui a pouco tu nem precisa buscar um goleiro, o goleiro tá aí. Busca um para dar uma experiência, para ficar no grupo e tal, mas o titular tá aí. Agora só vai saber isso com chance para jogar, né? Sem eles jogarem não se vai saber. Eu tô te ouvindo falar, Oliveira, e tô pensando aqui, não parece da história do Grêmio, me ajudem aí, vocês que têm memória melhor que a minha, essa coisa de colocar goleiro menino de titular. Lembremos as dificuldades imensas para repor o Mazzaropi. O Grêmio trouxe Sidmar, trouxe um monte de gente e nunca apostava na base. Depois o Darley chegou a ver, dizem, uma discussão dura que gerou uma certa inimizade, não sei se se reconciliaram depois, entre o Cassiá e o Cacalo.
porque o Cassiá, que era o treinador, preferia alguém mais rodado. E a história do Grêmio mostra que sempre o Grêmio tem no gol goleiros mais experientes. E o Kaká... E o Groy também, o Groy viu Dida, viu Sarra, viu um monte de gente antes dele. Então que mude-se a história e que não se traga aí mais alguém para atrasar o amadurecimento dos jovens. Só E Danley, o único o Danley que foi de titular todos, com 22 anos do Grêmio. O Danley com 22 de era titular. de todos esses goleiros que passaram do período do Groy até ele virar titular, o único que foi verdadeiramente, aí sim pode se considerar melhor, foi o Vitor. Todos os outros que passaram... Chegou veterano. Todos os que passaram, o Groy foi superior, sem dúvida. Vitor chegou no Grêmio depois de ser rebaixado com o Paulista de Jundiaí para a Série C. Chegou e jogou muito no Grêmio. Chegou e jogou muito bem no Grêmio. Mas por que não acredita? Por que não acreditaram no Cássio quando estava aí? O Cássio era quarto goleiro do Grêmio. O Cássio chega. O Cássio ele era um sul-americano sub-20 em que o Brasil foi convocando goleiros, eles todos foram cortados. Convocou o Douglas, que era goleiro do Santos, ele caiu por doping. Aí convocou, teve um outro que se machucou. Muriel. Para resumir, o Muriel foi o terceiro chamado e o Cássio foi o quarto. O outro que se machucou também saiu, e aí o Muriel virou titular para o Cássio ser reserva. E teve um jogo do Brasil já classificado, que o técnico do Brasil resolveu preservar o time e entrou o Cássio como goleiro reserva. E o Cássio fechou o gol. Isso foi em janeiro de 2007, desculpa. Ele fechou o gol. E na fase seguinte, era um quadrangular depois, o Cássio virou titular, deixou o Muriel no banco e fechou o gol. Só que era 2007, o Grêmio tinha recém trazido o Sarra para ser o titular da Libertadores. Tinha o Marcelo Groy, que teve uma sequência em 2006 e foi mais ou menos, e ainda vivia aquela coisa do Galato, dos aflitos de 2 anos antes, ou 1 ano e meio antes. Isso. Então o Cássio era o quarto goleiro, o Sarra foi o primeiro, o Marcelo Groy e o Galato revezavam como reserva e terceiro goleiro, e o Cássio ficou fora da lista da Libertadores 2007. E aí o Cássio disse, bom, cara, eu sou titular da seleção brasileira. No ano anterior, que foi 2006, eu entrei, até passe pra gol eu dei. Um jogo no Rio que ele deu um lançamento pro Herrera fazer um gol de cabeça. Eu sou tido por muitos aí como um futuro goleiro de seleção. E o Grêmio acha que eu sou quarto goleiro? Larguei vocês. E aí, proposta do PSV, e ele foi jogar na Holanda. Ali tinha fator Darley, né? Não, Darley tinha saído há 2 anos antes. Não, já tinha ido. Não, 5 anos antes. Bem depois. Darley tinha saído 5 anos antes. Se bem me lembro, posso estar equivocado nisso. 2002 já era o Martini, o goleiro titular do Grêmio. Isso, 2013 é o último ano do Darley no Grêmio, o Cássio é 2007. O Darley sai 4 anos antes do Cássio. O Grêmio tem uma longa permanência, um longo ciclo de Darley. E aí ele foi tão bem sucedido que havia uma dificuldade de reposição ao Darley. E o Grêmio foi trocando de goleiros, buscando goleiros para tentar colocar alguém no lugar dele com um tamanho... Tavarelli, Eduardo e Márcio. Com um tamanho mínimo que a torcida aceitasse e tirou um pouco o olhar da sua base. Ali teve, além do Cássio, teve um outro que também saiu, aquele que usa uma capacete hoje, e ele era uma outra promessa de goleiro. Foi jogar no leste europeu. Como é o nome dele? Enfim. Não, o Grêmio, olha só, o Cássio é bem depois do Darley, tá? O Cássio é bem depois mesmo. O Cássio, ele é de 87. Ou seja, quando o Darley saiu, o Cássio tinha 15 anos. O Cássio não tem a ver com o Darley. Nessa época do Darley, não, o Grêmio teve alguns... O que eu quero dizer é que tem a ver com o fator Darley. Foi difícil a reposição. Então o Grêmio tinha dificuldade de encontrar alguém, apostar em alguém, acreditar em alguém pro lugar do Darley. E ele trocou uma sequência de goleiros e ninguém dava certo. É esse resgate que eu quero fazer. Tu pediu para ajudar na memória, eu vou ajudar. Depois que saiu o Darley, o Grêmio ficou um tempo com o Eduardo Martini como titular, tá? Desde já o ano anterior que o Darley teve aquela punição da Libertadores. E aí depois, no ano seguinte, aquela bronca de Adilson Batista, e o Darley sai do Grêmio e em 2004 entra com o Tavarelli no gol, que foi um horror. E aí depois do Tavarelli veio o Márcio, né, que era aquele goleiro voador. O Grêmio teve um tempo e começa a Série B com o Eduardo, que veio do Rio de Janeiro, o Eduardo Alex, que depois virou treinador de futebol, que também não dá certo, falha 2 vezes, o Grêmio perde pro Ituano, um jogo no Beira-Rio, portões fechados, não podia jogar no Olímpico,
e o Eduardo pede para sair, sai do Grêmio, e aí assume o Galato, que é da base. E aí fica até o final da Série B o Galato como titular e o Marcelo Groi com 18 anos como reserva. Inicia o ano seguinte, 2006, o Galato, 2006 ele pegou aquele pênalti no final de 2005 nos aflitos, ídolo e tal, ele continua como titular. Aí ele bate a cabeça, se machuca, entra o Groi nas finais do Campeonato Gaúcho, aqueles grenais da final do Gauchão. Começa o Campeonato Brasileiro com o Groi, que vai falhando, e aí volta a Galato. E aí até o final de 2006 há um revezamento de Marcelo Groi e Galato. Aí tem um Grêmio Fluminense no Olímpico, o Galato consegue tomar um gol olímpico do Petkovic, sai do time, volta Marcelo Groi, que se machuca, quebra o dedo contra o Juventude, sai do time, volta Galato. E fica nesse revezamento. E o Cássio tem ali alguns minutos só, num jogo que o Galato se machuca, ele entra no Rio de Janeiro, enfim, tem acho que 2 ou 3 jogos no máximo, o Cássio. E aí entra 2007, o Grêmio de volta na Libertadores, e o presidente Paulo Odoni botou na cabeça que o goleiro tinha que ser estrangeiro. Ele busca o Carine, uruguaio, e não dá certo. Ele busca Chiquito Bócio, argentino, que não dá certo. Busca o Sarra, que dá certo, e chega o Sarra. E aí fica Sarra, Galato, Marcelo Groi, e aí já campeão com a seleção brasileira e com certo prestígio, o Cássio, mas como quarto goleiro, no fim da fila. E aí o Grêmio vende o Cássio para a Holanda. Aliás, o Sarra chegou aqui, ele era um cara bem falante, era um rapaz elegante. Pareceu que ele ia se tornar ídolo, mas não conseguiu se firmar, né? Faltou bola para ele. Ficou um ano no Grêmio, eu gostava bastante do Sarra, mas ele teve aquele frango que ele tomou no Figueirense, ele estava jogando com o braço quebrado, e não quis dizer para ninguém que estava quebrado o braço, porque senão iam tirar ele. E aí ele toma um frango no braço quebrado e nunca mais joga. Bom, aqui ficamos, são 12h58 com o debate do nosso Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. Voltaremos na segunda-feira às 11 da manhã. Quer vender teu peixe aí, Magno? O arquivo Guaíba, que seria inicialmente às 9 da noite, tanto no sábado quanto no domingo, sobre o assassinato e depois o julgamento da morte de José Antônio Daut, né, o caso Daut, vai ser veiculado neste sábado às 3 da tarde e no domingo às 4. É isso, Carlos Guimarães? Até pra gente confirmar certinho isso aí. Agora me fugiu na memória aqui o horário correto, mas bem pro meio da tarde, tanto no sábado quanto no domingo, sábado às 3, no domingo às 4 da tarde. Tá certo? Doutor Lia Pires falando, eu vou te acompanhar. Perfeito, obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado. É uma aula jurídica. É uma aula jurídica. No Palácio da Justiça, ele fazendo a sustentação oral, José Olímpio, tinha mais alguém. Bem, foi um dia para o mundo do direito bem importante no Rio Grande do Sul. Vou acompanhar. Vem aí a Fernanda Bagatini com as notícias do correspondente Guaíba, depois o Júlio Ribeiro com o Boa Tarde Brasil. Até segunda, tchau.